E a Samsung acabou de lançar o Galaxy A15 5G, que já está disponível nos principais sites de e-commerce. Eu vou deixar o link aqui da Amazon, um site super seguro para vocês adquirirem. E na data desse vídeo ele está saindo por volta dos seus R$ 1.700, versão de 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, mas tem um porém, não é só o celular que vocês vão levar não, tá? Vocês vão levar também aqui, ó, a pulseirinha, que é o Galaxy Fit 3. Cada um desses produtos individualmente, se você fosse comprar, você gastaria mais que isso. Então está sendo um combo interessante a ser levado em consideração, caso você esteja pensando em adquirir qualquer um desses dois aparelhos. Beleza? Eu vou trazer mais para frente um videozinho aqui, ó, sobre o Galaxy Fit 3. Hoje é só sobre o Galaxy A15 5G. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Em Análise. Vamos lá começar a falar aqui sobre algumas features que o Galaxy A15 5G traz pra gente. Obviamente o 5G já tá dando spoiler aí, ele vai ter aqui a conexão móvel 5G, vai trazer um chipset aí pra gente da MediaTek, que é o Dimensity 6100 Plus. Além disso, ele vai contar com uma tela aqui de 6.5 polegadas, Super AMOLED, com taxa de atualização de 90 Hz, vai ter resolução aqui Full HD+, vai trazer, como eu falei, essa versão aqui 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, mas você também conta com versões mais parrudas que essa que tá aqui na minha mão, beleza? E além disso, ele vai trazer aqui um visual bem parecido, bem próximo com a nova identidade aí dos Galaxy S da Samsung, tá? Então ele tem um visual agora já bem padronizado, a Samsung tá mantendo aí esse padrão visual nos seus aparelhos, mesmo nos aparelhos mais de entrada, então isso é uma tendência. Basta a gente ver que do ano passado para cá, pouca coisa mudou em termos de visual, principalmente entre os top de linha, tá? Você praticamente não vai ver diferença entre os top de linha. E a Samsung está se encontrando aí nessa nova identidade visual, tá? O aparelho ele vai apresentar um conjunto de 3 câmeras traseiras, sendo o sensor principal de 50 megapixels, você vai ter uma ultra wide de 5 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels. Aqui na frente, uma câmera frontal de 13 megapixels. O aparelho ele vai contar aqui com a entradinha para o seu fone de ouvido, são poucos os aparelhos hoje em dia que ainda trazem esse tipo de conexão, esse aqui vai trazer pra gente. Ele vai contar com um corpo totalmente em plástico, a não ser a parte da frente, que é vidro, obviamente, e ele vai ter uma bateria de 5.000 mAh, tá? Também vai ter em termos de conectividade Bluetooth 5.3, vai contar aí com dual band em termos de Wi-Fi, então ele tá completinho nesse pacote aí de conectividade, além do 5G que já vem junto. O sensor de biometria do produto vem aqui na lateral dele, fica junto com o botão de liga e desliga. Se você acionar aqui, ó, ele tem uma boa responsividade e é um produto que eu achei com visual bem interessante, tá? Aqui eu diminui bastante o brilho para vocês, para que vocês possam ter um visual mais interessante, mas nas imagens mais próximo o brilho vai estar um pouquinho mais forte aí. Ele tem um brilho de 800 nits aqui na tela, que é uma taxa de brilho interessante para que você consiga ver aí as suas mensagens, os seus e-mails, mesmo com uma luz mais forte incidindo aqui diretamente na tela do produto, embora, obviamente, se tiver um sol muito forte batendo aqui, você não vai conseguir ter esse visual de maneira muito clara, tá? Mas, de qualquer maneira, é uma boa taxa, principalmente se a gente considerar que é um produto de entrada barra intermediário. Então, levando isso em consideração, ele está trazendo aqui uma boa taxa de brilho para sua tela. A tela vai apresentar umas bordinhas aí um pouco mais grossas, mas nada também que acabe desabonando o aparelho como um todo. Eu particularmente achei bem bonito esse aparelho, o visual dele tá me agradando, a cor também tá me agradando. A Samsung chama isso aqui de um azul, simplesmente azul escuro. Tá mais ali para um azul mais marinho, um azul mais fechado, né, mais escuro, só quando bate aqui, ó, uma incidência aqui de luz muito direta, é que você consegue perceber que o aparelho, ó, ele é azul. Se não, só pegando o aparelho mesmo e olhando bem de perto para você verificar a cor do produto, é bem fechado mesmo, tá? Só que tem um porém, né? A parte de trás aqui deixa muitas e muitas marcas de dedo, então é uma questão aí, a Samsung não envia capinha junto com os seus aparelhos, então você vai ter que adquirir essa capinha à parte. E, mais uma vez, essa faixa de preço de R$ 1.700 é junto com o Galaxy Fit 3. Se você quiser comprar o produto separadamente, você vai encontrar ele ali na casa dos 1.400 e alguma coisa, por aí. E, por sua vez, o Galaxy Fit 3
custa mais uns R$500 aí aproximadamente. Ou seja, se você fosse comprar os dois produtos separadamente, você gastaria uns R$1.900 aproximadamente, tá? E nesse combo que eu tô falando aqui para vocês e que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá custando R$1.700. Eu acho um combo interessante, bem bacana. Esse aparelho aqui, ele não traz o modo DeX. O modo DeX aparece presente na linha mais premium da Samsung, mas é um produto que não é pensado para ser utilizado dessa forma. Como ele é um produto um pouco mais simples, a ideia dele é ser utilizada também de forma mais simples, tá? Não é que você não possa fazer um uso mais pesado dele, mas, eventualmente, você vai acabar encontrando aí alguns gargalos em alguns momentos. Principalmente se você for exigir demais do produto, se você quiser jogar jogos muito pesados, coisas do tipo, você vai perceber que ele não vai te entregar uma boa performance nesse sentido. Tá? Então fica aqui já esse aviso. Mas ainda assim é um produto que eu achei interessante, é um produto com visual bacana, pelo menos pro meu gosto, e que eu recomendo, tá? Eu acho que ele vai cumprir a função dele dentro do que ele está se propondo, tá? Que é um uso mais básico mesmo, é um uso mais de mídias sociais, é um uso mais de mensageiros, é um uso para fotos, para subir ali para o Instagram, uma coisa mais simples, nada que seja de uso mais profissional. Tá? Isso aí são para pessoas que não precisam de um aparelho que entregue nada muito profissional. É um aparelho que vai cumprir as funções dele ali dentro daquele aspecto que ele se propõe. E é isso aí, tá? Dentro disso, ele vai ter um bom cumprimento do papel dele nesse aspecto. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!